Bom dia a todos, mais um encontro do nosso querido programa Cultura em Páginas, né? Eu gostaria de oferecer esse programa ao senhor Caruso e Cristina Benato, dois dos nossos ouvintes, dizer ao senhor Caruso e sua esposa que eu fiquei muito feliz ao encontrá-los no Italiano e eles fizeram comentários carinhosos ao nosso programa. E nós estamos aqui também para ouvir críticas, sugestões. Se tem alguém que queira que a gente aborde determinado tema, fiquem muito à vontade e entrem em contato conosco. Então, dedicando este programa ao senhor Caruso e Cristina Benato. Hoje, eu gostaria de falar de um livro que foi motivo de mais uma festa literária, né? No último dia 17, nós comemoramos o 5º Bloomsday. O Bloomsday, para quem não sabe, é o único feriado mundial dedicado a uma obra literária. Essa obra literária é Ulisses, do James Joyce, um livro muito, muito difícil, né? Eu costumo dizer que Ulisses, de James Joyce, é o tipo de livro que alguns vão ler apenas quando se aposentarem. Mas os corajosos, né, os leitores ávidos por literatura, vão dar conta. E tem um mito, tem uma lenda que circula que toda pessoa que quer casar e não acha partido, lendo 3 vezes Ulisses, vai achar um casamento que vai ser um casamento feliz e duradouro. Então, olha, vale a pena. Quem ainda não achou o ser amado, leia 3 vezes Ulisses, do James Joyce, e curta aí a felicidade a 2. Bom, nós temos no Brasil 3 traduções do Ulisses. Nós temos uma feita pelo Ruás, nós temos outro feito pela professora Bernardina, e a última tradução foi de um professor aqui da Universidade Federal do Paraná, o Caetano Galindo, que é um jovem, ele é novo, né? Não tem 40 anos, e ele fez uma belíssima tradução do Ulisses. Na verdade, o professor Caetano Galindo, que além de tudo ainda escreve na Gazeta do Povo, ele é um apaixonado pela obra do James Joyce, né? E nos deu um presente este ano. E o presente este ano foi uma obra intitulada Uma Visita Guiada a Ulisses, do James Joyce. Como eu falei inicialmente, o livro é muito difícil, né? Como toda grande obra, né? Não existe obra-prima sem dificuldades, né? Porque os grandes escritores, primeiro, não fazem concessão. A gente sabe que é muito comum os grandes escritores, eles trabalham, eles têm uma profissão, basta pensar em Drummond, Graciliano Ramos, muitos funcionários públicos. Por quê? Porque de literatura nesse país é muito difícil se viver, né? Nós temos aí Jorge Amado, viveu de literatura, né? É o único caso que a gente tem notícia. E alguns escritores de literatura de alta ajuda, mas literatura de alta ajuda, por favor, sem nenhum preconceito, porque cada um lê o que quer, não vai ser motivo de discussão aqui. Aqui a gente está falando das grandes obras clássicas, né? Então, o Caetano Galindo escreve pela Companhia das Letras Uma Visita Guiada de Ulisses, do James Joyce, em que na orelha e na contracapa a gente lê o seguinte: neste guia de um dos romances mais importantes do século XX, o premiado tradutor Caetano Galindo nos conduz com graça e erudição pelo labirinto literário de James Joyce. Menos preocupado com a anotação acadêmica do que com o prazer da leitura, Galindo mostra como Ulisses, embora cravado naquele célebre 16 de junho de 1904, conversa com todas as épocas e culturas e, sobretudo, com todos nós.
Então, olha a data de nascimento do Galindo. Ele nasceu em 73. Então, Caetano Galindo nasceu em Curitiba em 1973. É professor da Universidade Federal do Paraná e pesquisador do CNPq. Traduziu Ulisses e outras obras de James Joyce, todas pela Companhia das Letras. Né? É pai de Beatriz e marido da Sandra. Eu já tentei várias vezes trazer o Galindo aqui para nos honrar com uma palestra, mas a agenda do rapaz realmente é forte, né? Mas a gente não desiste. Então vamos para mais uma informação a respeito do livro. Depois de publicar Ulisses, James Joyce disse que a receita para se tornar imortal era simples. Bastava manter os críticos literários ocupados por décadas a fio. E foi assim que Ulisses seguiu entretendo seus leitores, que até hoje, quase 100 anos depois de sua publicação, ainda debatem os segredos e mistérios do livro. Com os anos, a obra ganhou a fama de difícil. Parte disso se dá pelas constantes mudanças de estilo, registro e tom que Joyce emprega para narrar as andanças dos protagonistas Stephen, Bloom e Molly. E a outra parte se deve às dezenas de referências e alusões que, com a distância da publicação original, se tornam cada vez mais obscuras. Ainda assim, Joyce concebeu o seu romance para que fosse acessível às pessoas de quem ele gostaria de falar, todos nós. Com um discreto apoio, qualquer leitor pode passar por uma das experiências mais impactantes da história da literatura. Foi a partir dessa ideia que Caetano Galindo, cuja tradução do romance venceu os prêmios Jabuti, APCA e Academia Brasileira de Letras, pensou neste guia. Mais do que uma tentativa de esgotar as interpretações da obra de Joyce, algo impossível pela própria natureza do romance, este é um passeio pelos temas, pelas obsessões e pelo labirinto de Ulisses. O leitor conhecerá melhor os passos de Bloom, Stephen e Molly naquele 16 de junho de 1904, mas também irá aprender sobre a própria natureza do romance, sobre narradores, sobre a história da Irlanda, sobre música e mais centenas de assuntos que povoam estas páginas. Irá, sobretudo, ter um contato privilegiado com a leitura de um dos maiores especialistas de Joyce no Brasil, uma leitura calorosa, erudita e, mais que tudo, surpreendente. Então, vocês perceberam que fala-se muito no dia 16 de junho de 1904. O Ulisses, o James Joyce, claro que vai dialogar com a Odisseia, né, do Homero, mas toda a história do Ulisses do James Joyce vai acontecer no dia 16 de junho de 1904. Por isso que a data oficial do Bloomsday é esta. Claro que a nossa festa ocorreu no dia 17 por uma questão de agenda do espaço que nós utilizamos, mas de qualquer modo é um privilégio, porque no centro-sul do Paraná, no centro-oeste do Paraná, a única cidade que tem Bloomsday é aqui em Irati, e nós já chegamos a 5 anos, né? Ou seja, 5 datas em que a gente faz uma viagem pelo universo do James Joyce. Bom, o Galindo, ele abre o livro dando as boas-vindas. Vamos ver o que ele vai dizer para nós? Então vamos lá. Este livro não é um tratado acadêmico sobre Ulisses. Ele também não é a chave de todos os enigmas, nem a fonte de todos os dados. Foi inteiro pensado para o leitor comum e prefere partir do princípio de que Ulisses, complexo, denso, etc.,
de certa forma, ainda padece por causa dessas reputações. Elas são todas verdadeiras, reconheçamos, mas talvez tenham obscurecido outros méritos e outros atrativos. A ideia básica aqui é a de que todo leitor interessado em literatura de qualidade tem a capacidade e o direito de passar pela experiência profundamente transformadora que é a leitura do romance de Joyce, e não apenas os especialistas, e não somente os obcecados por charadas e estruturas. No entanto, o leitor brasileiro se vê realmente privado em algum grau dessa possibilidade plena, e isso pela inexistência quase total de um aparato de auxílio em português. E é bem aqui que este livro pretende se colocar. Mas, a bem da verdade, mesmo entre os vários guias de leitura do Ulisses, que hoje estão disponíveis em inglês ou em outros idiomas, este aqui pretende ser um pouco diferente. O que ele quer mesmo é te dar uma visita guiada. Muito mais do que esquemas paralelos entre a obra e a vida de Joyce, interpretações de simbolismo, leituras segundo esta ou aquela corrente crítica, interpretações pessoais originais deste ou daquele aspecto ou mesmo a totalidade do romance, todas coisas mais que relevantes que eu mesmo já fiz e hei de continuar fazendo em outros lugares e que tem aqui também algum espaço. O que ele quer ser é um acompanhante que caminhe página a página pelo livro, como te levando pela mão e dizendo insistentemente: isso aqui é importante, isso aqui vai ser importante. Um acompanhante que ande do teu lado mostrando as coisas que você deve mesmo prestar atenção e que tem enorme risco de passar despercebidas na primeira leitura ou mesmo nas primeiras leituras. Na primeira leitura ou mesmo nas primeiras leituras. Gostei. Tentando te ensinar não a ler Ulisses, porque isso o próprio livro faz melhor que ninguém, mas a aprender com o livro. Aprender sobre leitura, narradores, romances. Aprender sobre Bloom, Dédalus e Molly. Sobre o padre Comne, Bob Doran, Lenihan e até sobre Boylan. Sobre Ulisses, aprender sobre gente, sobre você inclusive, sobre literatura. Assim, por exemplo, os famosos quadros de correspondências, símbolos e técnicas que o próprio Joyce forneceu aparecem comentados logo de início, para que a partir daí seja possível a gente seguir em frente de forma mais livre, mais ao sabor das páginas. Pois sim, é verdade que Ulisses se baseia na Odisseia de Homero. Sim, é verdade que cada episódio se passa em determinado horário, tem determinado símbolo e determinada técnica. E essas coisas são relevantes, estruturam mesmo o livro. São as vigas em torno das quais Joyce ergueu uma obra de precisão, abundância e detalhismo atordoantes. E precisavam ser abordadas, e são. Mas eu trabalho com a convicção clara de que, apesar de serem elas que despertam o interesse da maioria dos leitores, decididos a se aproximar do livro, os motivos que fazem com que imensas quantidades de leitores passem o resto da vida relendo o livro são definitivamente de outra ordem. Porque Ulisses mudou a história do romance e pode até ter dado cabo dela. E este livro pretende também te fazer ver como isso aconteceu. E o Ulisses pode mudar você, como qualquer grande romance. E este livro pretende te dar a possibilidade de ver isso também. Muito obrigado pela leitura. Olha que boas-vindas maravilhosas. Então fica aí a dica. Leiam o livro Uma Visita Guiada a Ulisses, de James Joyce. Foi publicado este ano, está fresquinho, pela Companhia das Letras.
né, do grande e talentoso professor e tradutor e pesquisador do CNPq, Caetano Galindo. Antes de finalizar, vamos ouvir uma canção do Christophe Maé que se chama Il est où le bonheur, ou seja, eu estou onde está a felicidade. Leiam, sejam felizes e até julho.